As datas. Assim como os nomes são o mais importante. Os nomes por cima do calibre das balas. Dois, sentar em frente a uma tela. Procurar as matérias mais sangrentas em todos os jornais online. Manter a memória daqueles que morreram. Três, contar os inocentes e os culpados. Assassinos de aluguel, crianças, militares, civis, prefeitos, contar todos esses corpos e nomear cada um deles. Para então dizer, esse poderia ser o meu, o corpo de um dos meus. E só para não esquecer que todos os corpos sem nome são nossos corpos perdidos, eu me chamo Antígona Gonzalez e eu procuro entre os corpos mortos o cadáver do meu irmão.
Não queriam me dizer nada. Um copo escorregando de uma mão úmida. Vidros estilhaçados. Um nó no ventre. Um nó e a náusea. Um nó. Gotas de sangue derramadas sobre o piso. Um copo quebrado não é mais um copo. Eu falei isso pra eles, eu pensei nisso. O que eles estão escondendo? Por que do dedito na surdina? Por que eles murmurram? Estamos te dizendo, Tadeu não aparece. Estamos te dizendo, somos muitos que perdemos alguém. Estamos te dizendo, Tadeu não aparece. Estamos te dizendo, somos muitos que perdemos alguém. Estamos te dizendo, Tadeu não aparece. Estamos te dizendo, somos muitos que perdemos alguém. Não queriam me dizer nada. Como se ao anunciar a sua ausência, tudo tivesse maior solidez. Como se ao ignorá-la tornasse menos real. Não queriam me dizer nada. Porque sabiam que eu iria procurar você. Que eu iria até a sua casa, questionar tua mulher, perguntar por que não havia me dito imediatamente. Por que ninguém denunciou o seu desaparecimento? Nosso irmão mais velho e tua mulher, na pequena sala da tua casa. Teus filhos, jogando bola com os vizinhos. Nosso irmão mais velho e tua mulher, me dizendo que não haviam acionado as autoridades. E nem acionariam. Que o melhor para todos é que ninguém acionasse.
encontre um paradelo desconhecido. Sem que se saiba se ainda vive. Sem que se saiba. Eu fiquei pensando no verbo desaparecer. Eles disseram, Tadeu não aparece. E eu pensei no mágico que ia à nossa escola primária. Em Tadeu, atrás da treliça, olhando escondida porque nossa mãe não tinha R$ 5 para a gente ver a sessão. Para mim, desaparecer sempre foi de ilusionistas. Alguém faz desaparecer alguma coisa e em seguida volta a fazer aparecer. Um ato simples. Ontem pela manhã, chegamos arrastando os pés após o sossego da viagem, trazendo conosco as intempéries, um cansaço infinito, desde o medo até o necrotério. Tem noites que eu te sonho mais magro do que nunca. Sobre as tuas costelas. Você estás em camisa e anda descalço. Ou sobre as tuas soleiras, teu cansaço de dias. Você anda sozinho por aí nas noites, percorrendo as ruas de cidades desconhecidas. Não há sol para os mortos? Não há sol para os mortos? Não há sol para os mortos. Este sol nem é mais meu. Você anda seguindo meu rastro, Tadeu. Quem se agarra a uma coisa incerta. Quem ainda na ficção ainda tem um pouco de sensatez, busca a saída de emergência. Você anda procurando-me na escuridão, tateando, porque de alguma maneira você intui que eu vou atrás de você. Nós somos um grande número, uma fileira que não avança e nem retrocede, algo que pertence ao doente, latente. Por isso, eu penso em você todos os dias, porque às vezes eu acho que te esqueço. Um dia só será suficiente para você se desvanecer. E essa pontada que invade com firmeza o meu ventre, se aloja em meus músculos. Com cada bombear do coração, as têmporas. Não há sol para os mortos.
Este som não é mais meu. Até aqui chegamos sozinhos. São Fernando procurar o meu irmão. Eu vim a São Fernando procurar o meu pai. Eu vim a Foz do Iguaçu procurar o meu marido. Eu vim à Cidade Leste procurar o meu filho. Eu vim com os outros à procura dos corpos nossos. Eu vi a cidade de Leste a procurar meu irmão. Eu vim a Foz do Iguaçu a procurar meu pai. Aqui, todos somos invisíveis. Não temos rostos, não temos nome. Aqui, o nosso presente parece suspenso. Vou despertar a qualquer momento. Digo a mim mesma, quando tento me enganar, quando não existo mais, quando estou a ponto de desabar. Mas esse momento nunca chega. O que acontece aqui é verdadeiramente real.
Me Me disseram que havia havia encontrado alguns cadáveres. que Era era uma probabilidade. Me disseram que iam trazê-los aqui. Havia encontrado alguns cadáveres. que era uma probabilidade. Iam trazê-los aqui. Era só uma probabilidade. Iam trazê-los aqui. Iam trazê-los aqui. Era uma probabilidade. Iam trazê-los aqui. Era uma probabilidade.
primeira coisa que você fazia quando chegava era ir tirando a camisa, a calça, sapatos. Quando você chegava perto da água, ninguém te segurava. Você corria até a árvore mais alta, subia lá em cima e pulava na água, sem pensar duas vezes. Você aprendeu a nadar sozinho. Nunca teve medo de nada. Nem quando você caiu e abriu a testa. Eu lembro do sangue escorrendo pelo seu rosto, misturado com a água. Todo mundo brigando com você. E você nem ligava. Eu lembro dos seus punhos fechados enquanto a mãe limpava a ferida. Você não fazia um pio, nem um pio. A sua cabeça estava em outro lugar.
depois eu vou organizar uma lista ali na saída para todo mundo poder assinar, porque é bem importante para nós, é importante também para o laboratório de tradução, para que tenha, né, para que a gente consiga marcar. A gente conseguiu fazer 2 apresentações. Na primeira a gente não fez a lista, mas é importante porque, assim, falta muito desses espaços, né, aqui na universidade, e a gente precisa, as pessoas ainda ficam dizendo que a gente precisa dizer que esse espaço é importante. Então, assim, já faz alguns anos, né, que elas pedem para dizer que esse espaço é importante, só que elas, enfim, a gente tem que ficar eternamente dizendo que é importante esse espaço, porque elas nunca vão reconhecer. Enfim, então, assim, mas assim, vamos assinar, né? É importante para elas ver que a gente está fazendo esse espaço ser importante. Muito obrigado. Pegar um papel novo das coisas. Sim, aproveito aí para somente fazer uma brevíssima apreciação que eu fui a cara, a pessoa que chegou para o coletivo, conheço aí várias pessoas maravilhosas, colegas, estudantes, gente que fez uma comunidade aqui, feito um trabalho lindíssima. Eu não sou eu, tá? Eu faço parte do projeto Papeleta, tá? Mas aqui tem toda uma galeria. Aqui está comigo também o professor Mário Torres, Mayara Costa, Juliana Monroy, Daniela Navarro, está Bruna Macedo também, Carlos Neves. Também tem que lembrar todas essas pessoas, assim como fez você, que esse é um gesto, né? Que também aponta muito Sara, né? De nomear a importância dos nomes, né? Isso também é para os livros, né? Também esse pode ser o exercício, né? Aqui em vida de aprender. E uma outra coisa que também esse projeto aqui é um projeto também colaborativo e feito não apenas com o coletivo Petricoi, sino também com o Laboratório de Tradução da Unida. Então, a gente está contando aqui com muita gente linda. E esse texto continua se escrevendo. Infelizmente, a Sara Uribe não conseguiu vir aqui, a autora, né? Mas está aqui, está com a obra, está no texto, né? Está na nossa leitura, está na leitura de vocês, na escrita de vocês. Isso acho que é muito poderoso. Estamos aqui com Débora Maria da Silva, que continua nos fortalecendo, né? Está aqui conosco, aí, com essa presença infinita na sala de que trouxe também para nós um monte de abertura, sim, a respeito da tradução. E está também aí Cristiano, diretor também do filme A Mãe, está aqui conosco, aí. Está aí na primeira fila da plateia, diretor de teatro também. Então são duas pessoas que estão aqui, sabe? Estamos aqui. Carolina Fenati também, editora, docente. Gente, este aqui foi um evento, esse aqui é o project, sim, absoluto. A gente pensa como encerramento, mas é uma abertura. Eu falava isso ontem para Cristiano, né? O filme dele parecia que fechava para vocês, né? Porque esse texto de Antígona foi também uma encomenda, né? De Sandra Munhoz para Sara Uribe, para ser encenado, sabe? Então a gente fez a tradução sem pensar que esse texto ia chegar assim, uma puesta em cena e dessa magnitude, tá? Desse calibre que está por cima das balas, do calibre das balas, tá? Qualidade. Muito obrigado. Tá? Eu queria perguntar uma coisa, né? Vou comentar, porque eu acho muito feliz trabalhar com pessoas de uma obra como esse, da vida e a morte. Eu acho que é um trabalho uma posta de cena muito interessante para vocês. E a Antígona está nessa fronteira, né? Estou escutando um pouquinho sobre essa proposta, esse trabalho que vocês vão fazer. Então, a gente, infelizmente, a gente não é genial. A gente só aceita os acidentes e
caos que a vida nos traz no real, só ouve, né, o que já existe. E acho que o resultado disso é realmente o resultado da escuta do que aconteceu, do tempo que a gente tinha, do que a gente fez, porque assim, a gente começou com uma outra coisa, assim, pensando, vamos fazer tal coisa. Só que sem querer fazer também alguma coisa, sabe? E ouvindo o que a coisa se fazia. Acho que assim, é uma sorte, né? Um presente, é um negócio assim. Isso que tem aqui, assim, esse acidente, isso é imprevisto, assim, a gente não planejou essa obra. Assim como eu imagino, né, cada vez mais eu acredito que a sorte da vida nos traz o que a gente precisa para o momento. E acho que esse momento, assim, acho que é isso, sabe? Acho que esse encontro, na real, né, porque é todo mundo com o seu olhar, com o seu corpo, com as suas dores também, né? Acho que a gente está impregnado nesse texto, talvez por isso que agora essa segunda vez me pegou realmente assim, de uma maneira muito forte, porque enfim, é sobre nós isso. E acho que aí exige assim, uma coisa interessante. Enfim, mas aí também, né, ouvindo essas imagens, porque a gente começou a trabalhar com os fragmentos de algumas dessas falas, e aí eu tinha já combinado com o Léo antes de ele realizar uma oficina de sombras aqui, porque ele tinha ganhado uma bolsa da Fundação Cultural, ele foi lá para o Rio Grande do Sul, estudou sombra no lugar, e aí ele tinha uma oficina para fazer, que fazia parte do trabalho dele, e uma apresentação. Aí eu falei, Léo, vem fazer aqui para nós. E aí ele falou, tá, não sei o que e tal, né? Eu falei, só que assim, talvez a gente tenha que dialogar entre uma coisa que a gente já está fazendo e a sombra. Vamos tentar misturar as duas coisas e fazer assim, uma maionese. E aí foi acontecendo isso. Só que o legal foi que chegou um momento que, por exemplo, ele deu a oficina lá, inclusive eu estava fazendo também, né? Era um pouco aí, no escuro. E de repente, ao dia que eu saí do negócio, assim, a gente começou a trabalhar os dois meio de fora, as sombras elas começaram a dizer o que elas queriam, o que tinha que ser feito, sabe? E aí a gente começou a brincar, né, Léo, com essa coisa assim, um pouco do fantasma. Então a gente fica brincando assim, são muitos fantasmas aqui. Por isso que talvez seja tão pesado às vezes, sabe? Que esses fantasmas eles aparecem, né? Essas sombras são esses fantasmas. E esses corpos também são esses fantasmas, nós somos esses fantasmas, sabe? E de alguma maneira isso assim, começou a ficar mais forte. Eu comecei não só eu comecei a ler esse texto, assim, vendo essas coisas, eu ficava dentro do meu Deus. Então, quando o corpo se fundia na sombra, quando uma sombra saía, assim, era assustador, assim, por exemplo, a cena da Val, nossa senhora, guria. Assustador, assim, essa monstruosidade, é monstruoso isso, sabe? É uma coisa, assim, ó, impressionante, na real. Talvez não para vocês, mas para mim, eu confesso que realmente, assim, vai fundo no meu imaginário, sabe? Me convoca coisas assim que eu nem sabia que eu tinha. Enfim, assim, eu acho que é isso. Obrigado. Bueno, primero que todo felicitarlos porque me parece que hicieron un muy bonito trabajo. La dificultad tal vez no la dificultad, sino cómo se vio que ustedes sintieron el papel, ¿no? Sintieron las antígonas, el hecho de buscar un desaparecido. O sea, si ustedes lograron transmitir eso para mí, en el sentido de las emociones, yo no me alcanzo a imaginar lo que una persona vivió en la realidad, ¿sí? Lo que está viviendo buscando a sus muertos, a sus desaparecidos. Entonces es un lenguaje muy bonito, infelizmente que tenga que ser transmitido, pero es la realidad que nos pega, ¿no? Y como ustedes lograron sensibilizarnos, ¿no? Porque hay muchas personas que no, cero de empatía, y esto tal vez sea un bonito trabajo para continuar fortaleciendo, y pues agradecerles todo el mundo que se metió en el video, ¿no? De sentir esa antígona, de sentir un muerto, de sentir un desaparecido. Bien importante esa transmisión de sus sentimientos para no olvidar.
no Día de Nuestros Muertos. Se também pode ficar à vontade, né, se as atrizes e os atores quiserem falar um pouquinho disso, talvez, né? Sí, tal vez como fue, como, Eu vou no sé, apagar la experiencia de alguno de ustedes. La experiencia de alguno de ustedes a leer el guión, o lo sintieron, cómo lo sintieron, no sé. Por ejemplo, para mí, yo que vengo de Colombia, vengo un poco con este conflicto que se vivió, volver a hacer memoria. Igual vengo del campo, trabajar en el campo, de ver esa guerra, ¿cierto?, del Estado, de la guerrilla, de mucha gente, muchos familiares también, desplazándose a otros lugares, dejando sus animales, sus pertenencias, en busca de la incertidumbre, porque igual es la violencia misma que está detrás de ellos, la muerte. Y para mí es eso, como volver y me pega, o sea, siempre está conmigo esa memoria y es esa lucha que sigo también con la agricultura, en no dejar mis raíces, ¿cierto?, mi identidad, y poder reflejarlo aquí, en el arte, así como en la agricultura, que es otro arte, no descansar, no dejar de sembrar, de plantar mis semillas, mi maíz, mi frijol, mi alimento. Y eso es, pega fuerte, la verdad. Pero es mi única herramienta en la que puedo yo poder manifestar todo esto, ¿cierto? Mi sensibilidad, mis sentimientos, pensamientos. Como a gente falou, e o André, eu acho que todo mundo sentiu isso. Na primeira vez que a galera veio assistir, não bateu tão forte como agora. Quando a gente abriu a cena, parece que as Antígonas realmente estiveram aqui. Tem uma cena de um corpo que sou inclusive eu que faço, em que tem um momento em que quando me levantaram eu senti, talvez eu seja o Tadeu. E trazer isso para dentro do Brasil, quantos Tadeus a gente procura e está desaparecido? Quantos Tadeus a gente já perdeu? Então o que a Sara coloca no livro é o que a gente vive todos os dias. E eu acho que é uma reflexão. O Tadeu que você está procurando está desaparecido ou está dentro de você? Foi muito forte mesmo estar ali. E é uma emoção das Antígonas e também de pisar no chão na segunda apresentação e olhar um para a cara do outro aqui e falar: a gente vai levar isso ali, nós vamos mostrar. E quando a gente estava aqui mesmo, não parecendo que a gente estava vendo vocês, a gente sentia o que vocês estavam sentindo. Vocês acabaram de falar, a gente sentia esse ar de vocês aqui. Isso é mágico e eu acho que isso aqui tem que explodir para todos os lugares. Obrigado, Sara, obrigado, Paqueletra. Eu acho que não é só a gente que merece parabéns, o projeto Paqueletra merece parabéns e a gente vai ter que traduzir muitos e muitos mais contos que procuram Tadeu. E eu espero que um dia a gente encontre os nossos Tadeus, né? Porque cada um aqui tem um Encontremos Tadeu. os 618 desaparecidos de Foz do Iguaçu. Porque até hoje eu sou uma das vítimas. E a polícia de Foz do Iguaçu é incapaz, sempre foi e sempre será, de encontrar de fato os nossos desaparecidos. Anos, não são 20 dias. Primeiramente, puta parabéns para vocês, não tem como. Eu sou muito apaixonada pelo teatro. A gente acabamos de fazer o Cordão da Mentira com vários grupos teatrais. É um cordão que sai dia 1º de abril em São Paulo. E a gente não vive como Débora, mãe de vítima fatal, irmã de desaparecido, também não vive sem o cordão, que é o alimento para o resto do ano, para a gente prosseguir sobrevivendo atrás
dos nossos desaparecidos e também dos nossos mortos, para que tenha justiça, porque mesmo que eu consegui enterrar o meu filho, eu não consigo sentir a minha mãe procurando meu irmão. É uma coisa infinita, é uma dor assim, imensurável. Procurar os Tadeu, os Mateus, os Nicodemos, que era o nome do meu irmão, e a gente vê que é cultural, e não é assim, jamais, quando a gente faz o filme Apelo, a gente dá o nome do filme Apelo, que é um grito, é o grito dos corpos, e vocês, tanto ela assim, que eu fiquei impressionada de ver ela se entregar, se entregou. Eu estava aqui observando o tempo inteiro, depois que ela volta, ela é muito pensativa, né? Da tamanha responsabilidade que ela trouxe muito bem, sabe? Uma profissional de mão cheia, podemos dizer, de todos vocês. Acredite no potencial e vamos procurar, vamos dar as mãos para as mães, procura seus filhos, como a minha, e como eu também estendo as minhas mãos para vocês. Eu acredito na juventude, vocês continuem a luta das mães de maio, a luta da dona Elza e a luta das mães também da ditadura militar, como também a da Sara. Eu conheço a história da Colômbia, eu conheço a Sara. Então é uma coisa impressionante quando a gente vê também as irmãs ocupando esse lugar de responsabilidade e não deixando só para as mães. Eu acho muito importantíssimo. O que a gente vê na Colômbia é uma coisa assustadora, e quando você conhece também as fronteiras invisíveis, como eu conheço, a gente vê que é surreal, não é diferente de Foz do Iguaçu, como não é diferente da onde eu vim, com a Operação Escudo, que a gente acabamos levando quem tem que ir olhar os túmulos dos desconhecidos, né? O massacre que está acontecendo com moradores em situação de rua. Então, para nós, é o que vocês mostraram, e vocês estão de parabéns. É difícil falar depois de uma peça dessa, mas os nossos mortos têm voz. Muito obrigada. Bueno, yo quería decir algo y tampoco es en afán de corregir, porque hay un montón de cosas incorregibles, y viva la imperfección, que viva la imperfección. Bueno, tal vez propongo que se diga persona en situación de rua, ¿verdad? Hay mucha disertación con respecto a eso, que si es en situación un morador. Pero quería también hacer un comentario acerca de, bueno, esta situación tan polémica que es la originalidad, la universalidad también y la fidelidad al relato y al correlato, y es la cuestión de Creonte, ¿verdad? O de otros personajes que se perfilan en la obra de Antígona, que curiosamente Antígona se quiere decir sin hijos, ¿verdad? Pero como es tan arcaica la obra, no sabemos si sin hijos significaba en ese tiempo no querer tener hijos o ser parte de un linaje real, ¿verdad? Que atentaba contra Creonte, y se ha disertado mucho acerca de la obra, ¿verdad? Que si Creonte en cierta forma hizo una actividad justa al juzgar a Antígona, ¿verdad? Porque ella puede ser que sea una criminal, puede ser, ¿verdad? Pero no sabemos. Entonces quería dejar eso como en tela de disertación y de dúvida, ¿verdad? Porque Antígona es una heroína, ¿verdad? No es una madre, es una ciudadana que quería ser libre, ¿verdad? Y que se jacta de su aparente crimen, ¿verdad? Y con un enamorado que se llama Hemón, con otras hermanas que se llaman Ismenes, ¿verdad? Entonces ahí hay un montón más de personajes, y quería saber si
si conocían esos personajes o quería rescatarlos, ¿verdad? Pero principalmente Creonte, ¿verdad? Que es como tan polémico, que si hizo lo correcto. Então, a questão do texto da Sara, né, essa tradução, essa escolha dela, talvez, tenha recaído um pouco nesse relato bem latino-americano. Acho que ela se afasta um pouquinho assim, da originalidade da tragédia grega, até porque, talvez, né, eu sinto que a Antígona, foi muito bem lembrado isso da tua parte, ela era uma pessoa assim, Antígona. Ela virou a Antígona, né, porque ela foi escrita, virou um clássico, foi arquivado, permaneceu durante séculos esse texto, né, ele existe ainda hoje, e aí a gente acha que por ser também uma obra ficcional, né, a gente pensa que a Antígona é uma coisa, bom, a Antígona, aquela Antígona é de papel, mas a Antígona que gerou essa Antígona, ela era assim, né, procurando, tentando enterrar o seu irmão morto, né? Então, sim, a gente tem um pouco dessa dimensão, mas a gente não faz, talvez a única referência que a gente faça a essa antiguidade seja uma imagem só, que tem algumas imagens talvez que elas parecem de couro, mas essa imagem do couro é a nossa homenagem aos gregos que inventaram a tragédia. Então, é a nossa única referência. O resto a gente não quer esquecer, né? Mas esquecer também é bom. Então, assim, a gente tem muito que lembrar das nossas Antígonas latino-americanas aqui, porque na realidade que é vivida aqui, assim, né? Isso que a gente acaba vendo, e talvez veio hoje, talvez, né? Mais forte para um, para outro e tal. É que é isso, nós somos mães, nós somos irmãos, nós somos filhos, nós somos amigos, nós somos até inimigos, mas assim, o desaparecimento dessa maneira assim não dá mais, entende? Então eu acho que é isso o que fica assim de alguma maneira para mim, essa Antígona que me traz isso, me faz eu me sentir Antígona, me faz eu lembrar da minha história, e porque a minha história ela foi um pouco apagada também, foi desaparecida, né? A nossa história é desaparecimento, então assim, nesse sentido, essa Antígona ela bate de uma maneira muito forte, assim, sabe? Então, mas isso sim, acho que foi muito bom ter existido essa outra, ou essas milhares de outras Antígonas, inclusive a brincadeira com o nome aqui, né? Essa coisa de nomear as coisas sempre uma brincadeira, mas fragmentos completos de Antígonas, porque são muitas Antígonas, foram muitas pessoas em muitos lugares, não é só aqui também, porque não é só a gente que tem esse tipo de situação de realidade, né? Enfim, se existe uma Antígona já da Grécia, é porque a situação entre o poder e o corpo é de uma maneira muito desigual. Então eu acho que essa coisa, né? Enfim, não sei se eu falei alguma coisa assim, mas fiquei pensando nisso. Acho que a Ju queria falar alguma coisa, né? Una curiosidad que una vez le preguntaba a Sara en una entrevista
E agora, o Cotecoí, que é um lugar que eu frequento desde que eu cheguei aqui na Mina, então constituir, está conhecendo esses novos integrantes, né? E agradecer a eles e a elas porque foram muito generosos quando eu vim com a proposta da oficina, né? Eu tinha medo até de não conseguir público, porque aqui estava falando sobre a importância de ocupar espaços, às vezes a gente tem um projeto e não conseguimos público, porque é uma cidade difícil, é um contexto complicado, e a galera que abraçou isso, então foi muito interessante. O que o André falou também, o acaso, né? O jogo, e várias imagens aqui surgiram de jogos, surgiram dessa galera aqui improvisando no momento deles, e aí o olhar do diretor do André capturar essas, não capturar, mas para receber, né, essas imagens e trabalhar sobre elas. Então é sempre uma rede, assim, né? É um coletivo que se juntou com o outro. Eu acho que eu acredito mais nesse tipo de trabalho, assim. Para mim cada vez faz mais sentido. Eu estou extremamente feliz. Estava lá atrás hoje, assim, na primeira vez eu estava chorando de ver essa galera. Estava chorando, eu cheguei na Tainá, dei um abraço nela, a gente se olhou, ela quase perdeu o momento de subir o negócio. E aí, mas estou muito feliz, extremamente realizado mesmo, assim, por isso. A gente pode ficar mais tempo, tá? Mas antes de vocês todos ir embora, a gente queria se infiltrar aí para fazer uma foto, mas a gente infiltrado. Tá. A gente quer olhar essa tela branca. Hã? Nem aquela 007. Aham. Aí, tá bom? A gente quer assim, ó, se camaleonar no meio de vocês. E aí, se o Davi puder tirar uma foto nossa, Davi. E se alguém também... Nas tesouras aí.